Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. O Espírito da verdade vai tocando agora em cada família, cada lar. Tu és o Deus que transforma, porque agindo Deus, quem impedirá? Tu és o Deus que faz acontecer o impossível, Senhor. E nós entregamos em Tuas mãos, nós entregamos, Senhor Deus, agora todo o nosso ser, todo esse culto, toda a nossa vida, o nosso amanhã está em Tuas poderosas mãos, Senhor. Nós entregamos, Senhor, toda a nossa alma a Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nada podemos fazer. Então abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, agora e para sempre. Em direção do seu lar você vai dizer: eu abençoo o meu lar. Diga. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Pega a tua espada. Oh glória. Primeiro dos Reis, capítulo 18. Vamos ver o que Deus vai falar aqui, né? Deus é bom. Primeiro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 36. O pastor Júlio anunciou aqui, eu quero reforçar esse trabalho que nós estamos fazendo, de você se reconhecer. Temperamentos transformados. O temperamento é uma característica da personalidade. Tem o caráter, a personalidade e o temperamento. E é uma teoria já muito antiga, nós vamos conhecer aqui, muito aplicado também atualmente pela psicologia, e tem sido muito usado para selecionar pessoas, para as pessoas se conhecerem, ver os pontos positivos do seu temperamento. Todo temperamento é importante, mas você vai ver os pontos positivos, os pontos negativos, que você pode potencializar mais, que você pode, é claro, diminuir daquilo que não te favorece. E hoje a gente vê aí o fator do RH, o pessoal tem trabalhado com essa visão de temperamento para colocar as pessoas nos seus devidos lugares, trabalhar, que haja realmente crescimento. E quando você se conhece, quando você conhece o seu temperamento, você tem facilidade de trabalhar em qualquer lugar. Você tem facilidade de reconhecer também as pessoas, porque você vai, então, entender como elas agem. Vamos lembrando aqui, 1 dos Reis, capítulo 18, versículos a partir do 36. Nós vamos ler aqui. Isso. Nós vamos ler esse texto, narra um momento muito difícil na história de Israel. A situação é que a terra precisava de um profeta. A terra precisava de uma manifestação de Deus. E o profeta, nesse tempo, ele representava a boca de Deus. Ele precisava, nesse tempo de crise, manifestar a vontade de Deus. Então, é um texto muito importante, porque também remete a nós algumas coisas que passamos nesses dias. Do 36 ao versículo 38. Vamos ler juntos, irmãos? Já está aí na televisão, nós podemos ler juntos, né? Vamos fazer essa leitura juntos? Vamos lá? Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondendo-me, Senhor, responde-me, Senhor, Deus, que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor. Glória a Deus.
Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. A Bíblia fala pouco de Elias. Também os outros profetas não são muito descritos em suas aparições. Mas Elias tem um profetismo no Reino do Norte, em que ele enfrenta um dos piores momentos da história de Israel. Era um momento em que o povo havia se esquecido de Deus. Era um momento em que o único altar que deveria ser cultuado, adorado, sacrificado, esse altar estava derrubado e destruído. Milhares de outros altares entraram na nação de Israel. E o altar do Deus verdadeiro, do Deus que se manifestou, por isso Elias orou para lembrar o povo a aliança que Deus tinha feito ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Para fazer memorizar a todo o povo de Israel que Deus havia feito aliança. Mas nesse instante, o único altar que deveria estar erguido estava derrubado. O único lugar onde Deus poderia ouvir estava impedido. O centro do lugar aonde Deus se relacionava estava completamente agora impedido, porque outros altares tomaram o lugar do altar do Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Elias vem justamente enfrentar os profetas de Jezabel. Os profetas que haviam feito o povo se prostituir espiritualmente. Se levantaram altares a Deus, a Baal, ao Deus Acera, e em todo canto o povo já estava praticando a adoração que era abominável ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E Elias convidou-os para um desafio. O Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. O Deus que respondesse com um sinal, um Deus que se manifestasse através do fogo, seria o Deus em que eles deveriam adorar e buscar. Mas uma coisa precisava ser feita. Deus não pode manifestar, Deus não pode responder, Deus não pode trazer aquilo que você precisa, enquanto não for feito uma coisa importante: consertar o altar, restaurar o altar. A primeira coisa que Elias fez foi restaurar o único altar que estava derrubado, que estava caído. O altar aonde Deus era conclamado, onde Deus era adorado, aonde havia a maior certeza da presença de Deus, o altar estava destruído. Quero que você entenda isso muito espiritualmente. Satanás vai fazer de tudo para que o altar da tua vida seja substituído pelo altar dos deuses desse mundo. Quero que você entenda isso, que o único altar que Deus pode responder, ele tem que ser restaurado. E o diabo vai fazer de tudo, porque nós criamos muitos altares dentro de nós. E acabamos deixando de lado, deixando quebrado o altar onde Deus se manifesta. Construímos o altar dos nossos entretenimentos, construímos o altar da vida social, construímos o altar das nossas buscas, dos nossos afãs, dos nossos projetos, dos nossos sonhos profissionais. E muitos outros altares da vaidade, da busca incessante. Quando olhamos, não temos mais tempo. O altar onde somos consumidos espiritualmente, humanamente, não temos mais tempo para Deus. E o altar ao Deus verdadeiro, hoje o altar está na nossa alma. O altar é a nossa vida. O centro da adoração, do louvor,
foi transferido. Aquilo que era no lugar santo dos santos, agora habita numa caverna, numa cabana humana. Nessa caverna, nessa cabana, nessa tenda, nessa casa provisória, habita o Espírito Santo. O nosso louvor, a nossa adoração, ela não é de fora para dentro. O nosso louvor, a nossa adoração é na vida inteira do ser que somos. Sai de dentro para fora. Nós somos verdadeiro culto a Deus ambulante. Nós somos o altar ambulante de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós, que vós não sois de vós mesmos, mas de Deus. Nós somos o altar do Senhor. E o Espírito da verdade habita em nós. Amém? Você pode glorificar ao Senhor com suas mãos, com glória a Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O diabo quer dizer que você não tem esperança, que você não tem jeito. O diabo quer colocar na sua vida que não tem como restaurar, reconstruir, refazer aquilo que um dia era manifestação da glória de Deus na sua vida. Satanás quer falar nos quatro cantos da terra que Deus desistiu, que Deus não se preocupa mais. É uma mentira do diabo. Deus se preocupa com você, Deus se importa com você. O tempo não pode apagar o amor de Deus. Escute o que eu vou te dizer, porque isso é uma das manifestações poderosas da vontade de Deus em meio à desobediência humana, com toda ação contrária à vontade de Deus, com toda atitude contrária à vontade de Deus, Deus sempre vai manifestar o seu poder, a sua graça, o desejo de restaurar, de trazer novamente o seu poderoso nome sobre as nossas vidas. Queridos irmãos, Israel ali estava totalmente destruída nas mãos de todos aqueles que destruíram o altar do Senhor. O altar representava a vida, a aliança, representava a força, representava o mistério do Deus agora no meio do seu povo, e esse altar estava quebrado. Mas Deus, ele enviou Elias para restaurar o altar. Deus não desiste até quando o altar seja restaurado. Até quando as coisas voltem a ser como ele agia, como ele queria, a forma como ele se manifestava. O desejo de Deus não pode ser impedido. O desejo de Deus não pode ser sufocado pelos altares desse mundo. Tua alma pode estar sufocada, tua vida pode estar tumultuada, há tanta coisa tomando o lugar de Deus, mas eu quero te dizer, Deus está falando com você. Hoje é o tempo de restaurar o lugar aonde Deus habita. Olha, para Israel não há mais saída. Para Israel não tem mais como sair das mãos de Baal. Quantas vezes eu vi pessoas dizendo assim, não tem jeito para mim, não tem como a minha história mudar. Sabe quando a vida fica sufocada pelos altares desse mundo, pelo Deus desse século? Quando a nossa vida espiritual está reduzido a uma destruição total, quando não tem mais fogo, não tem mais manifestação de Deus, quando somos tomados pelas forças dos deuses dessa vida, porque Satanás saiba, o inferno saiba,
toda obra que se levante contra aqueles que são de Deus não prevalecerão. Pode uma pessoa errar, pode uma pessoa vacilar, pode uma pessoa cair, pode uma pessoa se prostrar, mas Deus restaura! Ele restaura! Ele é o Deus restaurador! O diabo diz, não tem jeito. Olha agora como está a vida espiritual dessa pessoa. Olha como está a vida relacional dessa pessoa com Deus. A sua vida está destruída. Olha, se não era essas insinuações que Acabe, Jezabel e os 400 profetas fizeram com o povo de Deus. Só não é o mesmo escárnio, se não é as mesmas verbalizações que nós ouvimos hoje em dia. Olha, aquela irmã não era lá do altar, aquele irmão não era lá da igreja, ele não evangelizava. Nós não podemos acreditar na mentira do diabo. Não quer dizer que a pessoa esteja caída, fracassada, o altar destruído, que Deus não pode mais acender o fogo, que Deus não pode mais usar, que Deus não pode fazer mais sinais e maravilhas. Ele pode, Ele pode, Ele pode e Ele faz. Ele faz. Nós sabemos tão pouco de Deus, nós sabemos tão pouco do seu poder. O altar estava destruído, mas chegou o tempo da restauração. Satanás saiba, que o inferno saiba, que os fofoqueiros de plantão saibam, Deus, Ele é o Deus restaurador. Ninguém que uma vez caiu e busque a Deus, que não receba dele poder e graça e misericórdia. Quando Elias viu o povo caído, porque o altar estava caído. Deus vai te usar com mais poder e mais força do que antes você era usado. Se prepare que maior fogo virá, maior poder virá. Eles verão o que Deus vai fazer na tua vida. Nunca aconteceu um fogo naquela proporção do altar, depois de caído, como aconteceu naquele dia. Virá um fogo, fogo poderoso, virá um fogo divino, que nunca aconteceu na sua vida. Um fogo tão forte, um fogo tão poderoso, que os mistérios e que todos os projetos de Deus serão vistos através desse fogo na sua vida. Se você crê, diga eu creio, eu recebo. Você pode aplaudir o nome do Eterno. Glória a Deus. A palavra fogo aparece 362 vezes na Bíblia. Eu quero pelo menos me alimentar com vocês de alguma simbolização que diz o fogo. Em Hebreus, o fogo representa Deus. Hebreus 12, versículo de número 29. O que diz? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Em 2 Tessalonicenses, Jesus é esse fogo consumidor, esse fogo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 e 8. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O fogo representa o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo de número 11, revela: em verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
O fogo também representa a palavra de Deus. Jeremias capítulo 23, versículo 29, diz o seguinte: não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? O fogo representa na Bíblia a presença de Deus. Segundo de Crônicas, capítulo de número 7, verso 1 e 2. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. O fogo representa na Bíblia juízo de Deus. Judas, versículo 7, diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O fogo em Zacarias é reconhecido como o fogo purificador. Zacarias, capítulo de número 13, o verso é o de número 9. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se aprova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Também Zacarias, capítulo 2, versículo 5, o fogo representa proteção para o povo de Deus. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Você pode aplaudir o nome do Eterno? Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia menciona 3 tipos de fogo. O fogo de Deus, que é o fogo espiritual. O fogo do céu, esse fogo que consumiu o holocausto. Existe o fogo material, o fogo natural, o fogo combustão, como o povo acendia o altar e não podia deixar a chama se apagar. Era o fogo de estabelecer a santidade no meio do povo. A Bíblia fala do terceiro fogo, que é o fogo do inferno. O fogo do inferno é um fogo espiritual. É um fogo espiritual que queima a alma, queima a consciência. Fogo do inferno é para punir aos desobedientes da palavra de Deus. Fogo do inferno. A Bíblia diz e retrata como fogo do inferno, fogo consumidor, que não se apaga. A descrição desse fogo é impossível calcular a sua temperatura humanamente falando. Onde as almas vão sofrer, onde as almas pagarão eternamente pela desobediência contra Deus. Quando Elias clamou, quando Elias invocou, aquele era o fogo do céu. É tempo de restaurar, amém? Fogo só vem quando o altar quebrado é consertado. Mas eu quero que você diga para o diabo, você pode fazer isso. Diga assim, diabo, não tenha medo, diga, diabo, Deus nunca desistiu e jamais desistirá da minha vida. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Araxarabachá. Elias foi enviado por Deus quando o povo estava mergulhado em pecado, tirania, porque o pecado é uma tirania contra Deus, é uma blasfêmia contra Deus, é uma agressão contra a santidade de Deus. Mas Deus não desistiu do seu povo, Deus não desiste de ninguém. Por que você está desistindo de você? É tempo de restaurar o altar, de consertar, de se aliançar. É tempo de renovar a fé, a aliança. Primeira coisa,
restaure o seu altar. Elias falou então, depois que restaurou o altar, mandou cavar uma vala fora do altar. Ele manda cavar uma vala. E depois pediu, jogue água, bastante água. Está retratado aí na figura. O que houve entre o altar e o povo, diga comigo, uma separação. Quando você restaura o altar, Deus quer que você seja separado para Ele. Você nunca mais vai pertencer ao mundo. Quando restaura o altar, Deus diz, o mundo agora não pode mais te atingir. O mundo agora não mais te pertence. Você é meu. A glória que vai agora estar na sua vida é a glória que vem de mim. É a glória do meu poder. Não é mais a glória do mundo. Nós não temos satisfação no mundo. O mundo nos odeia, irmãos. O mundo odeia a obra de Deus. O mundo odeia o evangelho. O mundo odeia os crentes. Sabe por quê? Porque o mundo é de Satanás. Oh, como as nossas almas têm desejo. Como as nossas almas clamam pelas necessidades desse mundo. E Deus diz, você não é mais do mundo. Nós não podemos estar na casa de Deus e estar no mundo. Não podemos estar no altar de Deus e estar no mundo. Deus nunca, em todo tempo, quis que o povo tivesse um representante. Se vocês lerem Números, verão isso. Que Deus queria falar com todo o povo, mas o povo pediu, fala com Moisés, e Moisés falará a nós. Deus não queria levantar um representante. Sabe por quê? Todos nós fomos separados. Todos nós estamos nas mesmas condições. Estamos diante de Deus. E Ele nos separou. E Ele, então, nos deixou como povo escolhido, propriedade do Eterno. Fomos separados para levar a sua glória, para levar o seu poder. O que o diabo queria fazer era com que o povo de Israel estivesse completamente distante de Deus. É isso que o diabo quer. Que você não seja santificado. Que você não se consagre mais. Ele quer ver você caído, destruído. Mas ainda que haja essa pretensão, essa força, a Bíblia diz que nós somos separados. Nós estamos longe do alcance do Deus desse mundo, uma vez que estamos ali com o nosso altar, manifestando a glória do Deus Todo-Poderoso. A glória do Deus Todo-Poderoso permeia sobre toda a nossa vida. E ainda que Satanás queira, ainda que ele ofereça, ainda que ele oferte, ainda que ele venha com falsos brilhos e presentes, e Deus diz, você é meu, você é separado, você é separada, você me pertence. Quando Elias levantou o altar e fez o rego e encheu de água, era para dizer, olha, agora a nação de Israel não mais pertence a Baal, não mais pertence a Acera, não mais pertence a Acabe, não mais pertence a Jezabel. Israel pertence a Deus, e a Deus ele agora servirá. A Deus. Você pertence a Deus, sua casa, sua família. Nós pertencemos a Deus. As 12 pedras simbolizavam as 12 tribos. E quando ele separou o altar, estava separando o povo para Deus, para a glória de Deus, para que a alma do povo fosse ligada ao Eterno, que a nossa vida está nele, para a glória dele, para o louvor dele, para que ele seja engrandecido através de nós, para que a nossa vida, nossa energia, tudo que temos, que somos, sempre lembraremos que nós o pertencemos, que nós levamos o seu nome, que ele é o nosso Deus, que nós não podemos servir outros altares. Nós pertencemos a Deus, irmãos. Pode ser o crente mais caidinho, mais ferradinho, pode ser o crente mais pecador.
E Deus está dizendo, olha, eu já te chamei para passar para cá. Venha para cá, venha para esse lado. Você é de Deus. Você é de Deus. Escute bem, você é de Deus. Você pertence a Ele, a tua alma está nele. Não mais pertence a esse mundo. Só existe um altar que Deus pode realmente ser glorificado. É o altar que está na nossa alma, que glorifica o nome, que exalta o Deus Todo-Poderoso. A Ele, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó, seja o poder, o governo, o reino, hoje e para todo sempre, igreja! Você pode aplaudir o nome do Eterno. Fomos lavados, purificados, pertencemos a Deus. A água simboliza Cristo. 1 Coríntios 10, 4. A água simboliza o Espírito Santo. Joel 2, 23. Isaías 44, 3. Ezequiel 47, de 1 a 12. Jesus até mesmo falou, e eu quero ler esse. João, capítulo de número 7, versículos 37 ao 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 6, fala a respeito que nós fomos purificados. A Bíblia diz, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26. Vocês entendem porque esses elementos foram essenciais? Água e fogo não vai faltar na sua vida. Creia, não vai faltar na sua vida. A Bíblia diz que quando Elias orou e aquele altar estava encharcado de água, eles pensaram que aquilo dificultaria a combustão, a queima. Como poderia pegar fogo algo que estava encharcado de água, embebecido de água? Só que a água ali representava a figura da purificação. Deus estava purificando a nação de Israel. Chegou esse momento hoje. Eu quero que você receba o fogo e a água sobre a sua vida. O fogo e a água sobre o seu ministério. Nós dependemos disso, Igreja do Nazareno. Nós dependemos disso, irmãos. Pastores, nós dependemos do fogo e da água. Ministério de louvor, nós dependemos do fogo e da água. Igreja, nós dependemos do fogo e da água. Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Nazareno, presbiterianos, luteranos, anglicanos, todas as igrejas, precisamos do fogo e da água que vem de Deus. Quando esses elementos se encontrarem em nossas vidas, com a representatividade da glória poderosa do Deus eterno, aí então o mundo verá Deus se manifestar. Deus se manifestar. E quando Elias orou, a Bíblia diz que o fogo desceu. Fogo do alto. E faz lembrar quando os discípulos viram, quando eles recebiam o Espírito Santo e falavam em línguas, era como línguas em fogo sendo repartidas. Saía um fogo, fogo do alto, fogo espiritual, fogo que queima todo pecado, que quebra toda maldição, que traz nova vida.
fogo que vai fazer tudo novo. É esse fogo que está aqui entre nós. Esse fogo está na sua vida. Conserte o teu altar. Conserte o teu altar. Pastor, mas o senhor não sabe, conserte o seu altar. Porque o fogo vai acender, vai pegar. Deus nunca te deixou, Deus nunca te desprezou. Israel estava todo destruído. O que seria de Israel? Mas Deus é o restaurador dos restauradores. Oh, Ele mandou o seu Espírito Santo para cuidar de nós. Amém? Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus! Lacharabachurianda laia! Oh, Deus! Sejamos renovados, restaurados, Senhor. Restaura o altar da nossa alma, Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Restaura, Espírito Santo. Restaura. Hoje é noite de restauração. É noite de restauração. Deus vai te usar como nunca te usou antes. Se prepare. Se prepare, porque há uma unção nova sobre a tua vida. Oh Deus, nós entregamos nessa noite toda a nossa vida, todo o nosso ser a Ti. Nos ensina, Senhor, a andar em santidade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E como o Senhor não poderia deixar, purifica e nos leva, Senhor Deus, para o lugar onde Tu estás. Nós queremos estar onde Tu estás, Senhor. Lugar da separação. Somos povo do Senhor. Somos ovelhas do Seu pastoreio. Nos ensina, Senhor. Quebranta os corações. Quebranta, Senhor, os corações. Em nome de Jesus Cristo eu oro por todos nós, irmãos, por toda a nossa casa. Você está entendendo o que Deus está falando essa noite? Amém? Você está entendendo o que Deus está falando essa noite? O Espírito Santo está restaurando. É como alguém que pega uma pedra bruta e começa a esculpir. E ele sabe como fazer isso. Ele está fazendo isso agora. Eu sinto que Ele está fazendo isso agora na sua vida. Ele está fazendo isso agora. E Ele está fazendo isso, está dizendo: agora você é meu, você é minha. Separados, vocês são agora.